minha mãe me largou, meu pai também, que eu não conheci muito bem meu pai, minha mãe, estava pequeno, me deixou, não? Ele foi embora, não? Eu senti, não? Fiquei triste. Ela não tem mãe, não tem pai, não tem irmã, não tem filha. Ela é um homem sozinho. Estamos dando inicio a estas romerías en la frontera con la imagen de nuestra mamita de Santa Ana, que hace más de 80 años que hace su romería para allá por esas comunidades, la cual que con esa romería es que se mantiene nuestro templo, con el apoyo, con el aporte, con la ofrenda que dan nuestros hermanos fronterizos, ¿no?, de Bolivia con el Brasil. Señores que van a acompañar a nuestra madre, a nuestra patrona Santa Ana, yo como cacique general le deseo 1000 bendiciones en su camino. En nombre de ella. En tu día, gran patrona, a tu pueblo bendecí. Madre tierna de la Madre del Señor, oh, vela por nuestras. Ele foi criado na mão de outro que teve dor por ele, criou ele. Eu encontrei esse mané, ele estava mais ou menos com 10 anos e eu estava com 11 anos mais ou menos. Aí que minha avó criou ele como filho. Ele foi embora para o outro lado, acho que para lá da Bolívia, né? Na Bolívia. E nós ficamos em Santa Rosa, aqui perto de São Simão. Eu nasci para lá, esse lado. Aí Santa Rosa tinha bastante gente, né? Daí chegou o fazendeiro, tirou tudo de lá. Né? O que eles fizeram fazendeiro? Cercaram a divisa da Bolívia com o Brasil. Olha, isso aqui tudo é meu. Trouxe o capim para lá, né? Esse tempo não tinha nem cerca desse fazendeiro, era livre, né? Trabalho com os chiquitanos faz 6 anos e eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas que viveram nessa comunidade. Um senhor idoso me contou que a casa dele era justamente na fronteira e ele me disse assim: quando eu saía na frente da casa, eu estava na Bolívia. Quando eu saía para os fundos da casa, eu estava no Brasil.
pero ya era pequeña. Yo nací aquí en parte de Brasil, de aquí a unos 5 kilómetros. El primer habitante que hubo acá fue un señor Ventura Tomichá. Ese fue el fundador. Luego también lo siguió el señor Ignacio Bejarano, que fueron los primeros habitantes que nos dieron tal vez esta hermosa tierra para poder vivir acá. Ellos son chiquitanos. Son chiquitanos. Y desde luego no, porque bueno, ellos no hablaban el español directamente, ellos manejaban su propia lengua, ¿no? Como chiquitanos. ¿Tú vivías allá en Yo Brasil? vivía allá en Brasil, allá vivía mi padre, mi madre. ¿Naciste allá? Allá nací, ¿Tus allá papás? me crié. Pero no tiene ningún documento brasileño. O senhor, seu Manuel, morava onde antes? Que morábamos aquí en el Curiche. E aí em Curiche era Brasil ou era Bolívia antes? Ese tiempo que nosotros vivíamos no estaba limitado todavía. Estaba ahí, no se sabía, estaba en litigios, ¿no? No se sabía si iba a ser Brasil o Bolivia. Y de ahí nos vinimos aquí en el año 1958. No sabía también si aquí era Bolivia o Brasil iba a quedar. ¿Cómo hizo usted, don Ramón, para traer a doña Sofía de allá de Brasil acá a Bolivia? Bueno, de esta manera fue así. Yo un día pasé por allá, por Brasil, y me gustó, le digo. Y también a ella le miré y estuvimos charlando con ella y tratamos de dialogar, digamos, de amor, todo eso. Y ella ya también aceptó todas las promesas que le había dicho. ¿Y usted por qué no lo llevó a él allá donde usted vivía? Pues, pero él no se acostumbraba. Ah, no se acostumbraba, no quiso. A vivir allá. Y esa electricidad en esa capa de que tiene, no van a sacar, ¿verdad? Minha mulher caiu em cama, não? Levei para Vila Bela não deu certo, daí voltamos a volta, daí levei, caiu em cama de novo. E eu... Era aqui, ó. Venha ver, olha como fica bonita a imagem. Daí pedi ajuda lá no Vila Bela, corria pra cá e nada. Sumaram R$100 para pagar lá, porque era pago lá, não? E não tinha também condução, não saía trabalhar por entender, ela não estava doente, estava bem junto. Não foi para casa, né? Não foi para casa porque não tinha documento também. E eu não tenho cartão do Sul, não tenho, Ledi. Eu tenho que tirar, Ledi, eu não tenho documento, ela não tinha documento também, nem eu tinha documento. Ele que cuidava dela, ele que dava banho nela todo dia. Ele carregava ela que nem uma criancinha nos braços. E ele cuidava dela até o dia que ela faleceu. Foi enterrada na Aparecida.
Aí ele acabou ali, né? Nossa Senhora Santa Ana, São José, São Joaquim, na hora da minha morte, não vai esquecer de mim, na hora da minha morte, não vai esquecer de mim. Que se tornou a pedra angular, a pedra que vai dar... O poder público no Mato Grosso não quer que eles sejam chiquitanos, não quer que eles sejam indígenas. Fazer registros, documentos brasileiros, né, para serem reconhecidos como cidadãos do Brasil. O Manuel me procurou e nós fomos encaminhar, num primeiro momento, essa questão dos documentos dele em Porto Espiridião, e ali ele fez uma peregrinação de ir no cartório. A gente telefonou várias vezes e finalmente ele recebeu a notícia que eles tinham perdido todos os encaminhamentos. Estou sabendo do seu problema, né? Que você que precisa tirar a sua identidade, né? Então eu queria que o senhor contasse como que foi, onde que o senhor nasceu, né? Como que o senhor viveu durante todo esse tempo. O senhor está com quantos anos hoje? Ele tem a identidade étnica, porém não tem a nacionalidade. E é isso que nós estamos buscando, a nacionalidade, o direito de ser cidadão, de ser nacional de um país. E tem adultos 70, 80 anos que não tem um documento. Não é só seu mané que não tem. Ah, seu mané não tem, ele não é brasileiro, isso, aquilo, não. Ele não tem, mas criança, olha, criança que é nascido ontem, está com 10 anos, 12 anos, não tem um registro. A Romaria de Santa Ana, de certa forma, mantém a conexão de uma chiquitania que foi quebrada pela fronteira. Se eles dissessem, olha, nós somos uma nação e tal, eles poderiam ser rechaçados nessa intencionalidade de se manterem como uma nação. Mas como religiosos, de certa forma, eles eram acolhidos e respeitados tanto pelos policiais brasileiros como pelos policiais bolivianos. Irene Pachecoe, Sano Kenyaka, Chalpaka no Capue, Acusana Nene, Acusana Nene. Está bien. Muchas gracias por usted. Os militares vieram aqui, né? Eles falaram que nós não podíamos virar índio, não. Mas aí nós respondeu para eles que não, nós já nascimos assim. Então somos índios mesmo. Nosso pai, nossa mãe falou tudo, eles são. E os fazendeiros também desse mesmo jeito eles falaram para nós. Ah, mas se vocês virar índio, falou os fazendeiros, falou, é perigo matar vocês, falou aqui. Meu marido estava para Cuiabá, falava muito, né, que meu marido estava em Cuiabá, prenderam ele, estava lá preso, porque ele virou índio, então agora ele está lá preso. É bom que está preso. Para que ele acompanha a FUNAI? A FUNAI não presta. Então eu achava assim que ele não voltava mais. Eu, se fosse um cara covarde, ia ter se me entregado. E eu não passava nessa estrada, estava fechado. A corrente lá, não passava. Teve uma jagunça uma noite lá, correndo para lá e para cá. Eu cheguei, falei, hoje nós vamos morrer.
No ano de 2005, governador do estado, deputados federais e estaduais, um senador também, foram à fronteira fazer audiências públicas para dizer que os chiquitanos não eram indígenas. Tem produtor rural instalado há mais de 50 anos aqui e nada apareceu. Ao bel prazer de um antropólogo, a pedido de FUNAI, que se achar uma canela de cachorro morto, fala que é de índio, e aí quer se instalar uma aldeia, uma comunidade indígena neste lugar. Seis 6.000 pessoas aqui nessa comunidade, aqui nesse mundo velho, aqui era só gente aqui. E aqui tinha uma escola que estava com 180 crianças, onde eu estudei. Aí começaram a medir essa terra aqui. Aí a turma começava a falar, vocês vão sair daqui porque todos os fazendeiros vão tomar conta dessa terra aqui. Não, padre, o que a gente presenciou aqui foi no momento que chegaram, jogaram óleo aqui em cima e pegaram um pouco de palha seca aqui, jogaram ali. Sim, a gente está construindo, né? Já estava em pé, já a casa e tristeza, né? Porque o trabalho que dá, o sacrifício pra gente não é fácil, a madeira é difícil. Agora, depois de tudo, já em pé, o fazendeiro vem fazer isso, porque fica de prova todo mundo que está aqui, que o fazendeiro não tem dó da gente. Nós conseguimos trazer 10 ônibus, num total com grupos jovens, lideranças, pai de família, jovens, que não querem ser índios. E eles estão querendo impor, alegando que são chiquitanos e que tem que se virar índio. Eles vão vir amanhã aí para sentar e conversar, mas não temos nada a conversar com eles, né? E a conversa que eles têm que ver é na justiça, né? Entendo que é uma agressão ao cidadão, especialmente aqueles que acreditaram nessa região, querer transformar essa imensa área de fronteira em reservas indígenas. A gente plantou aqui 240 pés de banana e quando nós viemos limpar esse aqui, o gerente da fazenda veio e impediu. Ele diz também que aqui não existe os índios, então por isso que ele não deixa que nós plantemos. Mas existe sim, que nós somos e assumimos a nossa identidade. Então não tem dúvida de não ter índio, mas tem sim. O nosso serviço de inteligência me passou um relatório bastante extenso, onde demonstra claramente as pressões que as pessoas aqui vêm sofrendo, de querer criar aqui uma reserva chiquitana, onde não existe índio, onde as pessoas não querem ser índio. Eu sou chiquitano até o dia que morrer. Esse eu falo para a turma, eu sou. Desde o dia que minha mãe estava fabricando dentro da barriga, eu falei, já era. Isso eu falo mesmo. E tem muito orgulho, Nossa Senhora. Eles põem muito na cabeça da pessoa, né? Para não ser chiquitano. Eles ameaçam muito, né? Fala que se for chiquitano, não trabalha na fazenda dele, não dá serviço para eles. E como você me fala que você não é chiquitano, minha filha? Ele fala que não aceita mesmo. Por que não aceita? Ele fala assim, né? Que a FUNAI que ele dá as terras, depois toma as terras. Falei, eu não vi falar isso não. Não vai perder. Nós temos direito sim, porque nós nascemos aqui, criamos aqui. Então, nossa mãe educou nós aqui e estamos até hoje aqui. A turma de lá falam que o chiquitano que mora para cá não é para entrar no assentamento. As professoras chegaram a falar para mim. Aí eu falei, pois é, aí que tá. Vocês não querem ser chiquitanos? Falei, mas vocês são só pelo olhar, o jeito, aonde que ninguém vai conhecer, falei.
Ninguém pode correr disso. Segura direito. Segura, vou levar ela. O fazendeiro proibiu para não entrar no Nossa Senhora Santa Ana. Já vai para 3 ou 4 anos que ele não vem. Por ela culpa da fazendeira, porque a fazendeira brigou, né? E passou um chiquitano em cada casa avisar para não sair encontrar Nossa Senhora Santa Ana. E eu vou porque sou chiquitano, lhe digo. Eu sou católico, lhe digo. Vem de lejos essa santa, lhe digo. E fui. Minha esposa foi também. Vamos adelante, voy a acompañar. Está segurado. Não baixa a cabeça, tem que levantar a cabeça sempre para frente, né? Para enfrentar o que vem, né? Enfrentar mesmo, ser firme, né? Ser feliz. Tinha aquele registro do documento que está feito. O senhor sabe assinar seu nome? Não. O senhor tem tatuagem? Não. Agora a gente vai tirar as impressões digitais do senhor, tá? Tá. María está pasando por aquí, por aquí. Cuando ella pasa, todo se transforma. La alegría viene, la tristeza va. María está pasando por aquí, por aquí. Cuando ella pasa, todo